Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que deverão nos levar à verdadeira felicidade. Hoje, dando sequência ao estudo da pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos, vamos estudar a dissertação de Paulo Apóstolo e vamos formular a pergunta: sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? Que é a pergunta de Kardec. Já estudamos a resposta de São Agostinho, de Lamennais, de Platão, e nesta semana nós vamos estudar a resposta de Paulo Apóstolo. Temos conosco aqui Guilhermina. Que bom novamente estarmos juntos. E temos também aqui conosco Dario Raum. Queridos ouvintes, pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo. Então, o texto de Paulo Apóstolo é: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias três coisas: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas são opostas e contrárias: a ignorância, como oposto à ciência, o ódio, como oposto ao amor, e a injustiça, como oposto à justiça, lógico. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível as vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando a era das represálias cegas foi banida para sempre das civilizações humanas, é que esperais manter no ideal? Oh, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me. Ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, em vez de modificá-los, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro, mas no século XIX, vejam bem, eu escrevi no século XIX, ainda mais no século XXI, né? Não passa de vão fantasma, que só serve, quando muito,
para amedrontar criancinhas e no qual estas não mais acreditam quando se tornam maiores. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, gerareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Estremeço ao entrever toda uma ordem social abalada e a desmoronar sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia de luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal, sob formas mais condigentes com os vossos costumes, com os vossos sentimentos e com as luzes de vossa época. Quem é de fato o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo, a consequência natural, derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, deixai de comparar na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmar, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. Paulo, apóstolo. Guilhermina, o que você tem para dizer? Paulo é tão claro, né? A própria história dele. E ele diz o seguinte, é direto e objetivo. A gente tentando ser mais curta, a gente passou, e já estudamos sobre isso, sobre o momento em que a humanidade acreditava no inferno real, nas fogueiras, etc. Aí depois, destruir mesmo a ideia do inferno. Aí, com o andar da carruagem da humanidade, destruiu-se essa imagem. Realmente não existe as fogueiras, não existem as torturas da Idade Média. Aí, como ele diz aqui, aí justamente quando a era das represárias cegas foi banida para sempre, aí agora, depois, espera-se mantê-la no ideal. Não existe concreto. Aí não é concreto, mas a coisa é interna, é mental, pelo amor de Cristo. Aí ele diz aqui: ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, em vez de modificá-los, ou então modifica direito. A grande história que eu vejo aqui, que ele coloca aqui brilhantemente, a ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada na época, nos séculos de ferro. Agora, século XIX, e aí é como você acrescenta no século XXI, é fantasia, né? Agora, o mais interessante, que só serve quando muito amedrontar criancinhas. No século XXI, eu acho que a coisa é um pouco mais cruel, porque o ser humano desenvolveu a capacidade de achar que o inferno é para os outros. O inferno é para o outro. Para mim, estou de boa. Para mim, eu tenho um céuzinho particular.
que de alguma maneira eu fiz um acordo e tal, eu tenho um céuzinho meu. Agora, o inferno, as fogueiras, as torturas, o caldeirão, é pro outro. Eu acho que o ser humano, ele desenvolveu uma capacidade de perversidade de tal forma disfarçada. Sofisticada é a palavra. Porque o inferno existe pro outro. Não para você. Não para nós. Porque se a gente parasse para raciocinar, nós não estaríamos com esse tipo de postura e vivendo esse tipo de humanidade em que cada vez mais o egoísmo se exalta, cada vez mais sou eu o importante, o outro não importa, o outro dá o seu jeito, o outro... Porque sou eu que sou importante. O importante é a minha história, o importante é o que me interessa. Só que Jesus não disse isso. Jesus disse exatamente o oposto. Aí ele diz aqui, ó: homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal. Porque quem é de fato culpado? Quem é culpado? É aquele que por um desvio, por um falto movimento de alma, se afasta do objetivo da criação. Ou seja, o culpado é cada um de nós. E quem nos interessa ser o culpado? Analisar o quanto nós estamos. O tempo está correndo. O que o outro fez, o problema é dele e Deus. O que o outro faz, o problema é dele e Deus. O que me interessa é o que eu faço perante a Deus. É como eu me modifico, é como eu me analiso e como eu uso o meu livre-arbítrio no sentido de consertar os possíveis erros que eu já tenha observado e tentar não cometer novos. Porque aí ele termina aqui como que é o castigo. O objetivo do castigo não é senão outro, senão a redenção. Redenção. Pronto. Então, nós vamos ter agora a nossa vinheta e depois o nosso Dario vai trazer o seu comentário. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Dario. Quem sou eu para falar de Paulo? Mas eu vou começar falando de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era o perseguidor dos cristãos, era o exigente cumpridor da lei da época, né? Que perseguia os cristãos, e também teve o seu clique ao chegar às portas de Damasco, né? Então, ele fala muito aí em ordem social abalada, né? A falta de sanção penal, não é isso? Gostei muito do que ele colocou aqui sobre o arquétipo humano, que foi o homem-deus Jesus Cristo, né? E, obviamente, como espírito ele falou isso, né? E agora, que essas penas têm um abrandamento gradual à medida que você sofre as dores necessárias, né, para se reabilitar e se redimir de seus pecados. Não vai ser nenhum inferno eterno que você vai ser colocado, ou purgatório, não é. É através do teu livre-arbítrio que você vai aprender por amor ou pela dor. Em ambos os casos, você vai se redimir das suas faltas, dos seus erros, né? Só que um pode demorar mais do que o outro. Depende das suas escolhas. E o importante, gente, é notar que todos nós somos livres para escolher o nosso caminho. Isso que fica marcado em mim. Eu não tenho muita coisa para falar da biografia de Paulo, porque o pouco que eu sei foi das peças teatrais que eu encenei, né? O Paulo Estevão, baseado no livro psicografado pelo Chico, né?
O que eu aprendi muito do Paulo foi justamente através desse livro, muitas coisas dele. Então é isso. Então, basicamente é isso. Você vai consagrar essa união com Deus, essa sua volta. Sim, você vai ter sofrimentos, vai ter penas a cumprir, né? Lembre-se, pessoal que comete crime vai para onde? Em penitenciária, para fazer a penitência dos crimes que ele cometeu aqui fora. Todos nós temos as nossas penitências. Nós estamos aqui neste planeta, podem ter certeza que temos penas a redimir nesta encarnação e em outras subsequentes. Nós não vamos sair daqui para o mundo de perfeitude, não, tá? Então, o bom é como falava um amigo meu, cara, a coisa tá um tédio, né? Eu falei, tédio por quê? Mas a gente só vê problema. Aí eu virei e falei para ele, olha, a melhor coisa do mundo é você ter problema, porque aí você vai ter uma coisa para fazer, é resolver teus problemas. E um dos problemas que a gente tem mais que se resolver são relacionados às nossas faltas pregressas. Tá? E então, cabe a você, através do amor. Eu, através do Espiritismo, quando entrei no Espiritismo, aprendi muito mais, resolvi aprender pelo amor. Porque eu estava tentando aprender através de sofrimento. Esse aí que é o grande pulo do gato para mim, né, do apóstolo Paulo. Ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor. Pela dor. Né? E aquele negócio, o amor nos leva a buscar o trabalho. É interessante, você conhece o texto de Paulo Estevão. Você vê que Saul Starches, que era o nome dele em hebraico, né? Doutor da lei hebraica, que foi educado dentro da cultura grega, porque ele nasceu na Cilícia, ele não nasceu na Palestina. A Cilícia Tarso era em Cilícia. A Cilícia faz parte de onde é hoje o leste da Turquia. Próximo à Armênia e próximo à Geórgia. Quase divisa ali da Síria também. Exatamente, da Síria. Exatamente. Então, vejamos bem, ele saiu de lá, o pai dele era tecelão e comerciante de tapetes e de tecidos, tá? E era fariseu. A mãe dele era, digamos assim, uma mulher judia de origem secular, ou seja, enquanto praticamente pode-se dizer que o pai dele seria como um racídico atualmente, ou seja, um judeu ortodoxo, tá? A mãe dele não, já tinha uma visão secular porque ela teve uma educação grega. Então, com essa união de duas culturas, porque ele respeitava tanto ao pai quanto à mãe, ele foi para Jerusalém e teve como mestre um homem chamado Gamaliel. E este Gamaliel, que foi o educador dele, além de ser um fariseu, ao mesmo tempo era uma pessoa de mente extremamente aberta, exatamente porque os fariseus cultivavam o conhecimento. Tudo bem, a busca do conhecimento é pode-se dizer assim, que é uma virtude. Você simplesmente se reconhece como ignorante do conhecimento, você o busca. E quanto mais você aprende, mais você descobre o tamanho da sua própria ignorância. Já dizia Sócrates. Não é? Então, é interessante que Saulo Starches, Saulo, tá? Conheceu
diversas escalas de valores e se surpreendeu quando cruzou com um jovem que não teve a mesma origem dele, mas que teve experiências profundas de sofrimento, mas não deixou de ter a fé. Estevão, que foi apedrejado dentro do Sinédrio, inclusive é o motivo pelo qual a gente diz assim: Jesus foi condenado e executado dentro da lei romana. Se ele fosse condenado dentro da lei hebraica, ele teria sido submetido ao apedrejamento dentro do recinto do Sinédrio. Tá? Só que o pessoal do Sinédrio não queria assumir esse encargo, porque Jesus tinha muitos seguidores. Lavou a mão. Eles passaram Exato. o problema para os romanos. Mas é interessante observar que para Saulo, digamos assim, Jesus era um marginal. E aí vem um jovem, um pouco mais jovem do que ele, falando com propriedade a respeito do Evangelho de Jesus, e ele não consegue ter argumentos. E dali ele começa, ao descobrir que aquele jovem que ele levou a apedrejamento era o irmão da noiva dele, ele fica desesperado. E esse desespero o leva a um radicalismo cada vez maior contra aqueles que ele julgava responsáveis por sua infelicidade. Só que quando Jesus surge dele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Fico imaginando o nível de energia que esse momento. Não é à toa que a palavra, Jesus falou, ele não viu. Pois é. A energia gerada. Ele viu a luz. Ele ouviu a palavra, cego, né? ela fala de Jesus, e ficou cego. Exatamente. E veio um apóstolo menor, que foi Ananias, que o encontrou em Damasco, que foi que o fez perder as barreiras de visão e ele voltar a enxergar. E é interessante que ele, que era o doutor da lei, que tinha uma palavra fortíssima dentro do Sinédrio, quando foi pregar o Evangelho a primeira vez, não teve condição de falar. Ou seja, percebe-se que houve uma reconstrução do Saulo para Paulo. Só que ele dizia sempre que ele tinha um espinho cravado no coração, digamos assim, como se tivesse uma marca, um travo de um passado de crimes do qual ele não havia se redimido ainda. Era o sentimento de culpa dele. Mas ele foi plantar, exatamente por seu conhecimento, porque ele falava grego, ele falava latim e falava hebraico. E era de todos os apóstolos o mais culto. O que fez ele? Calçou as sandálias da humildade e a pé foi levar o conhecimento do Evangelho para aqueles não-judeus. Por isso que ele é o apóstolo dos gentios. Dos não-judeus. Dos não-judeus. Não fosse ele, o cristianismo seria apenas uma seita dentro do judaísmo. E se tornou um conhecimento universal. Não é à toa que Jesus veio buscá-lo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus sabia com quem que ele estava falando. Com quem ele estava falando. Paulo não conviveu com ele, assim como Lucas também não conviveu. Exato. Foram dois frutos da cultura grega que sabiam latim e hebraico e que trouxeram visões do Evangelho sem ter tido contato com Jesus, inspirados por quem? Por todos aqueles espíritos que viveram, que passaram. Veja bem,
Estevão foi apedrejado, Abigail desencarnou praticamente de tristeza, que já tinha sofrido demais, e eles surgiram diante dele em sonho. O livro de Emmanuel nos fala isso, que ele diz, ele pergunta 3 perguntas para os dois, e eles respondem. A primeira pergunta, ama. A segunda, espera. E a terceira, perdoa. Então, não é à toa que a mensagem dele nos toca o coração tão profundamente até hoje. Ama, espera e perdoa. E se reconstrói. Sim, e age. E age. Age. Então, que reflitamos a respeito disso, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para conseguir seguir adiante na conquista dos espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos quase terminando o estudo do livro. Já estamos no seu último capítulo da coletânea de preces espíritas. E hoje, junto aqui com a nossa querida irmã Marta Batista, junto com Pablo na técnica, nós vamos tecer comentários sobre algumas dessas preces propostas por Allan Kardec, que nós façamos para aquelas pessoas que estão com dificuldade, terceiros que estão passando por dificuldades. E hoje vamos dar início à prece por um suicida. Então, realmente, talvez haja situações tão graves quanto, mas acredito que é uma situação das mais graves, essa de uma pessoa que é levada a esse extremo. Por isso, peço a vocês toda a atenção para a prece, o prefácio trazido por Kardec e para os comentários da Marta Batista. Marta, boa noite, Marta. Boa noite, Antônio, boa noite, Pablo, os amigos ouvintes. Vamos, então, prosseguir com o estudo da coletânea de preces espíritas, o capítulo 28, que é o último. Nós já estamos a caminho do final, já estamos na prece. Hoje vamos estudar e desenvolver a prece de item 71 e 72, então estamos quase terminando. A prece de hoje é por um suicida. E nós sabemos, né, da importância de estudarmos essa orientação, essa prece, cujo prefácio vai nos dar roteiros seguros, já que essa é considerada uma das maiores transgressões da lei divina, o suicídio. Então, daí a importância de nós entendermos bem esse processo, já que, sendo aqui um planeta de expiações e provas, nós temos profundas dificuldades. A vida costuma ser, de fato, áspera, porque nós ainda precisamos aprender muito, por isso temos a conotação das provas, né, que vão nos auxiliar, são como se fossem exercícios a nos aferir, e
nós sabemos que temos também, em paralelo às provas, temos as expiações, que, pela misericórdia do Pai, não são constantes, né? Mas, eventualmente, em cada existência, temos lá algumas a serem resgatadas, né? Por uma questão de aprendizado, uma questão pedagógica. Então, entendendo bem a gravidade do suicídio, né, que é uma transgressão a mais grave, nós vamos, então, descobrir, através dessa leitura e desse estudo, de que forma nós podemos nos precaver do suicídio. Existe no capítulo do Evangelho que nos fala até, é o capítulo 5, que ele nos fala até mesmo da dificuldade, não só do suicídio, mas da loucura também. E ele nos ensina, né, os espíritos nos ensinam como fazer para nos precaver dessas duas graves doenças espirituais. Então vamos começar a ler Prece por um Suicida. Prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus pertence tirá-lo do cativeiro terrestre, quando o julgue conveniente. Entretanto, a justiça divina pode abrandar seus rigores em virtude das circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis fugir às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que, se foge da prisão antes de terminar a sua pena, quando é capturado, é tratado mais severamente. Assim acontece com o suicida, acreditando escapar das misérias presentes, ele se lança em sofrimentos maiores. E ele nos recomenda que nós busquemos o capítulo 5, o item 14 e seguintes, né? Que ele nos fala justamente sobre como nos preservar do suicídio e também da loucura. Então, ele fala suicídio e loucura, que é o capítulo 14, é o item 14, melhor dizendo, o capítulo é o 5 e o item é o 14, 15, 16, 17 e os subsequentes, porque todos os demais vão ser consequências desse item aqui, que trata do suicídio e da loucura. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, para entendermos bem essa questão, na pergunta 944, né, na terceira parte, na quarta parte do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos, no item 6, que trata do desgosto pela vida e suicídio, ele pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta dos espíritos: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então, é importante que a gente entenda que o suicídio é uma transgressão da lei divina, já que não é permitido absolutamente que ninguém, além de Deus, retire a vida de um espírito, né? Um espírito encarnado, uma alma. Quando nós vamos ao livro Céu e Inferno, nós, então, descobrimos aqui, em algumas no capítulo 5, que é o capítulo da segunda parte que trata dos suicidas, nós vamos descobrir aqui que os espíritos, contando casos, né, de suicidas, eles vão aos pouquinhos, né, o orientador, o guia do médium, ou o próprio guia da Sociedade Espírita Parisiense, eles vão nos dando algumas ponderações à medida que os casos vão sendo apresentados, né? E ele diz aqui num dos casos, é o caso, deixa eu ver aqui, caso do suicida da Samaritana, ele nos diz o seguinte: o espírito fala, o espírito São Luís, né? Ele está ali na Sociedade de Estudos Parisiense, o espírito São Luís é o espírito guia da sociedade, e ele então está na evocação a esse espírito que cometeu o suicídio. E aí, no caso, né, foi
o caso de um espírito que em 1858, com aproximadamente 50 anos, ele se mata, né, se degola, e através desse processo ele então depois houve evocação, e essa evocação vai trazendo as orientações necessárias. E uma das perguntas é: que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? E ele diz: o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele ressentia a volúpia da dor. Quer dizer, então, até o momento em que ele entra na erraticidade, no mundo espiritual, e se depara com a situação que ele vai enfrentar, até então o temor desse espírito, era tão somente com aquele momento da morte, ou seja, do ponto de vista do corpo físico. E ele achava que quando ele se matasse, ele ia descarregar o fardo que o oprimia, ou seja, o fardo são todos os problemas que a vida, né, na matéria lhe propunha. E aí ele diz: tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Quer dizer, então, você tendo a morte natural, você automaticamente se liberta daquilo que você quer, que são as opressões que a vida na matéria oferece, né? São as dificuldades, as provas constantes, né? A aspereza da vida. A gente vê, né? Todos nós temos essa realidade. A cada dia temos uma dificuldade diferente. Temos que enfrentar provas, desafios constantemente. Então, ele diz que essa ruptura, né, desse peso da vida da matéria só pode ser de forma natural. O suicídio rompe a libertação. Então, ao invés de ficar liberto, o espírito fica aprisionado. E aí ele diz: dá-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não. Nas mortes acidentais não, porque o espírito não contribuiu para que ele viesse a ter um termo da vida física antes do tempo. Não, foi um acidente. Então ele não podia prever e ele não tem essa pecha do suicídio sobre ele. E ele diz: não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Quer dizer, a questão do acidente não depende do espírito. Ele não contribuiu em nada, não concorreu em nada para que aquilo acontecesse. Então, logicamente, ele não vai responder por algo que ele não produziu. E mais adiante, nós sabemos, né, que outros casos, né, são relatados, e ele diz aqui, num desses casos, né, o guia do médium, né, o orientador do médium, diz que a vida, uma infração à lei divina, seja ela qual for, é sempre algo que nós vamos ter que responder. Ora, se nós sabemos que a infração maior às leis divinas é justamente o suicídio, é romper com a vida, né, da trajetória daquele espírito, então nós sabemos que vamos ter que responder de uma forma muito séria. E como ele disse antes, é necessário que o espírito passe por todo aquele tempo que ele ainda tivesse de fluido vital para viver. Então, vamos supor, se ele se mata aos 34 e tinha uma previsão de vida aos 70, ele vai ter todo esse tempo ainda, logicamente que considerando aí todas as questões, atenuantes, enfim, implicações do suicídio, que cada caso é um caso, eles dizem aqui, ele vai ter que responder por essas dificuldades, como se estivesse, né, presenciando a visão da matéria sendo desgastada, né, ele vai ter que passar por todo esse tempo nessa condição, salvo situações atenuantes que só a Deus cabe decidir. Então, percebendo isso, nós começamos a pensar bastante sobre essa questão da transgressão das leis.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Antônio Barbosa e Marta Batista. Então, pensando, refletindo, estudando sobre essa transgressão às leis divinas, que é considerada a maior de todas, que é o suicídio, vamos ao caso da segunda parte do capítulo 5, que faz relatos dos suicidas, no caso o pai e o conscrito, que é a situação de um pai que se mata porque o filho é chamado para a guerra e ele não tinha como evitar que o filho fosse, mas estava profundamente preocupado sobre o que ia acontecer, qual seria o destino. Ele tinha medo, ele temia pelo bem do filho, a integridade do filho. E aí o que ele faz? Ele se mata não porque ele desejasse sair da vida física ou não tivesse forças para suportar as dificuldades da vida, e sim para ser um motivo do filho ser liberado desse chamado para a guerra. Por quê? Porque ele ia ser aquele que iria sustentar a família. Então, o pai não existindo, não teria mais quem sustentasse, e esse filho seria aquele que iria ser o arrimo de família. E aí, nesse caso, ele diz aqui: podereis descrever-nos essa punição? Porque, lógico, ele transgrediu a lei divina, porque ele se matou, embora tenha atenuantes. A evocação só foi feita 1 ano depois. E ele diz assim: podereis descrever-nos essa punição? Ele diz: sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto o não possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. Então essa é uma das formas daquele espírito começar a expiar a sua transgressão. Ele se entender ainda com o corpo físico, mesmo quando muitas vezes o espírito tem consciência de que não tem mais um corpo, que ele se matou, muitas vezes o espírito lembra. Mesmo assim, tem também uma forma diferente daquele espírito expiar. Nesse caso, ele sofre duplamente na alma e no corpo, porque ele tem os sofrimentos da alma, pelas questões morais, de saber que cometeu uma infração, que vai ter que responder por isso, e ele tem também a dificuldade, o sofrimento físico da impressão, logicamente, porque ele não tem mais corpo, mas ele está ligado ainda ao corpo através daquela energia que nós falamos, porque o espírito vai ficar durante muito tempo ainda com a energia que não foi gasta, porque ele antecipou o seu retorno à erraticidade. Então o espírito segue dizendo: a realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho, ou concorreram para ele outras razões? A resposta do suicida: fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Olha que interessante. Então, existem atenuantes. Cada caso é um caso. Então, quando nós falamos de suicídio, nem sempre podemos falar taxativamente que aquele espírito vai necessariamente acompanhar a sua degradação física no sepulcro, Nem sempre, porque existem várias circunstâncias. Ainda no processo de evocação, feita uma pergunta a São Luís, porque o espírito não tinha como responder, ele diz: podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Então eles queriam ouvir a palavra de São Luís acerca daquele suicídio específico. E ele diz: este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. Quantas vezes nós agimos de uma forma que não é a ideal, porque não temos a confiança necessária, porque achamos que o nosso problema é muito sério, muito grave, e que, nesse caso, lógico, eu não vou conseguir, nada vai poder deter essa dificuldade. O que falta em nós?
Falta de confiança em Deus. Porque se tivermos a confiança em Deus, não precisamos agir de forma errada, né? Porque sabemos que em algum momento, se nós orarmos, pedirmos, com certeza Ele vai nos auxiliar. E ele segue dizendo ainda, São Luís: esse espírito sofre justamente porque ele faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com suas obras. Então, isso é uma orientação também, não só uma lição acerca do quão grave é o suicídio, né, e algo que nós devemos fugir, mas também para nós, na divulgação, não generalizarmos. Estamos falando de suicídio? Então é sempre assim. O espírito sempre vai estar ligado ao corpo, até a quantidade de fluido vital que é pertinente ao tempo que ele levaria, que ele antecipou. Não. Né? Aqui já está dizendo que ele está tendo atenuantes e que a pena, né, foi diminuída. Então, Deus vê sempre, né, de forma misericórdia e ele, como ele diz, vê o fundo dos nossos corações. E aí ele segue depois de nos remeter a esse capítulo, né? Recomenda que nós que a gente vá ao capítulo 5 ler sobre o suicídio e a loucura. Ele nos propõe uma prece, que é a seguinte: nós sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Então a gente observa, né, que a linha da prece é uma prece em que aquele que faz pelos suicidas, ele tem que ter sempre um espírito de misericórdia, de indulgência, de piedade, animando aquela prece para que ela alcance, né, as elevações mais altas, no caso, atingir a Jesus e a Deus, para que a nossa prece, então, seja ouvida e esses espíritos dos suicidas tenham atenuado as suas dores e as suas angústias. Então, é importante que a gente lembre disso, né? Isso até é reiterado no Evangelho, no capítulo 17, quando o Espírito Protetor, falando sobre a vida do homem no mundo, ele nos diz, nos recomenda que nós podemos fazer tudo, até mesmo algumas coisas que eles julgam frivolidade, mas que eles entendem que aqui na Terra nós precisamos, desde que tudo que nós façamos seja feito olhando para Deus, ou seja, nós devemos fazer aquilo que nós sabemos que é sincero e que podemos olhar sem medo, né, e sem remorsos para Deus. E ele segue: digna-te, pois, de estendê-la, né, a tua misericórdia infinita, sobre a alma de fulano. Ou, no caso, muitas vezes a gente lê um caso no jornal, a gente lembra e resolve orar por aquela pessoa, né, que partiu de uma forma tão difícil. Então, nós podemos dizer o nome desse ou generalizar as almas dos suicidas. Possam as nossas preces e a tua compaixão amenizar a amargura dos sofrimentos por que ele está passando, por não haver tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Então é importante que a gente saiba, nos piores momentos, nos momentos mais dramáticos, em que nós estamos mergulhados, né, como a gente chama, né, popularmente, no olho do furacão, aquela dificuldade que nós achamos, meu Deus, isso não vai ter jeito, não tem quem resolva isso. Nós temos que ter fé em Deus, acreditar sinceramente, ter a certeza, né, absoluta de que Deus vai nos ajudar e que nós vamos, logicamente, pedir todos os dias e a todo momento, se for necessário, que Ele nos auxilie e nos tire daquela dificuldade ou que nos capacite,
né? E nos dê coragem para que a gente resolva e encontre uma solução para aquele drama. Mas nunca achar que nós estamos deserdados e que aquilo é grave demais e que Deus não vai nos ajudar. Vai. Ele sempre vai, ele sempre irá nos auxiliar. E ele segue: bons espíritos, cuja missão é amparar os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento das suas faltas e que a vossa assistência lhe dê forças para suportar, com mais resignação, as novas provas que irá sofrer para repará-las. Porque agora ele já pede por alguém que realmente partiu, cometeu o suicídio e que está no auge do sofrimento. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. E a ti, cuja desgraça é o motivo das nossas preces, que a nossa compaixão possa diminuir a tua amargura e fazer nascer em ti a esperança de um futuro melhor. Quer dizer, não só quando nós estamos nas provas, mas também quando nós já estamos no mundo espiritual, depois de ter cometido um desatino como esse. Sempre haverá esperança. Confia-te à bondade de Deus, cujos braços se abrem a todos os que se arrependem e só ficam fechados para os corações endurecidos. Então, Antônio, eu acho que eu extrapolei o tempo, mas realmente é algo tão sério, né? Que nós precisamos... sem dúvida, mas como o nosso tempo já está esgotado, só nos resta aqui desejar a todos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.